Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas do meu Brasil! Eu me chamo Martins, sou professor e plantonista de matemática do curso Anglo e vamos falar sobre a questão 86. Gente, essa questão ela já começa com uma figura que causa um espanto. Ela é uma questão que ela parece simples, ela tem vários ângulozinhos bonitinhos, ela fala sobre um paralelepípedo reto retângulo, mas ela é uma questão que ela tem umas nuances, ela tem alguns buraquinhos, umas armadilhas, que seria bom vocês terem prestado atenção. Falando da questão em si, ela mostra a figura, que já é um baque, e fala que é um paralelepípedo reto retângulo. De forma que existe esse ângulo aí de 45 graus e existe um ângulo de 60 graus. Dessa forma, ele pergunta pra gente quanto vale o cosseno de BHD. Cuidado com essa nomenclatura. Isso é uma nomenclatura oficial de matemática. Quando você sempre quiser saber que ângulo é esse, você parte do primeiro ponto, que é o vértice B, você vai para o vértice H e em seguida você vai para D. Isso forma um ângulo, que é justamente um ângulo, é um ponto de partida, um ponto de encontro e um ponto de saída, certo? O ângulo em questão que a gente está querendo é justamente esse ângulo bem aqui. Este ângulo que a gente vai chamar de θ. De boa? Gente, o que quer dizer ser um paralelepípedo reto retângulo? Um paralelepípedo, na prática, é uma grandiosa caixa de papelão. Você tem uma base e você eleva isso perante uma altura, certo? Ser reto quer dizer que você fez isso elevando paredes retas, e ser retângulo quer dizer que a base que você tem de apoio é um retângulo, certo? Ou seja, você recebe a sua encomenda em casa, você recebe paralelepípedos retos. Não necessariamente retângulos, você pode receber uma caixa quadrada, por exemplo, ok? Ou seja, paralelepípedo, uma base elevada a uma altura, ok? Ser reto quer dizer que essa altura foi tracejada 90 graus em relação à base, não foi oblíqua, por exemplo. E ser retângulo quer dizer que esta base em específico é um retângulo. Ou seja, aqui a gente vai ter medidas diferentes. E isso vai ficar muito enaltecido na hora que a gente for fazer as contas. Nota, ser paralelepípedo quer dizer que você levou a uma altura e essa altura é igual para todos os pontos da base. Então você tem aqui sua superfície da sua caixa de papelão, você eleva uma altura aqui, você também eleva essa mesma altura aqui, você eleva essa mesma altura aqui, você eleva essa mesma altura aqui. Beleza? Você não recebe na sua casa uma encomenda com uma caixa de papelão toda tortona para a esquerda, ok? Ou pelo menos não deveria. Partindo para as contas, para matemática, porque a gente já conversou bastante sobre o que vai acontecer aqui. Primeiro, vamos trabalhar com esse ângulo de 45 graus, porque ele é um ângulo muito bonitinho para a gente começar. Na prática, aqui a gente tem o ângulo de 45 graus, ele vai dizer que o lado DG é a mesma coisa que o lado GH. Isso vai acontecer por conta da tangente do ângulo de 45 graus, que é 1, certo? Ou seja, DG vai ser, parece um PG, né? Mas não confundam meu P com meu G, tá? Desculpem. DG vai ser igual a GH. Isso vai acontecer porque esses três pontinhos nessa ordem significa porque em matemática. Porque tangente de 45 graus vai ser igual a DG sobre GH, que é igual a 1. Certo? E eu percebo o que isso vai dizer. De novo, lembrem-se que a gente tem uma base que é um retângulo, certo? Ou seja, a gente tem um lado que é maior, eu vou chamar de Bzão, e a gente tem um lado que é menor, que eu vou chamar de Bzinho, certo? Que está bem aqui. E a gente tem essa altura. Na prática, isso vai entregar pra gente que a altura desse nosso paralelepípedo reto é igual à base maior do nosso retângulo, certo? Próxima coisa que a gente vai usar, vou colocar até de uma outra cor. Esse ângulo de 60 graus. De novo, da mesma forma que a gente usou tangente de um lado, a gente vai usar tangente do outro lado para a gente elaborar as contas disso aqui. A tangente de 60 graus, ela vai ser igual a BF sobre HF, certo?
isso aqui vai dar a mesma coisa aqui. BF é a mesma coisa que a altura do nosso paralelepípedo reto retângulo. E HF a gente disse que é a base menor, certo? Base maior, base menor, não confundam com trapézios. Lembrem-se que a gente está trabalhando com uma base, que é um retângulo. E um retângulo tem um lado maior, que eu chamei de Bzão, e um lado menor, que eu chamei de Bzinho. Certo? E isso aqui é a mesma coisa que a tangente de 60 graus. Que é quanto? Raiz de 3. Ok? Isso aqui vai dar então pra gente, pessoal, que a altura é igual a raiz de 3 vezes o lado menor da nossa base. Ok? No que isso vai ajudar a gente? Porque até agora a gente não falou de ângulo nenhum, a gente só está achando lados. Percebam que a gente pode relacionar essas duas equações, certo? A equação que a gente achou em azul e a equação em preto que a gente achou. E descobrir que o lado maior é igual a raiz de 3 vezes o lado menor da base, que isso aqui é a mesma coisa que a altura, certo? Para a gente achar esse ângulo, percebam que a gente não tem muita informação. A gente vai ter que usar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma forma que, a partir dos lados, você consegue achar um ângulo correspondente, ok? A gente vai usar a lei dos cossenos porque o fato do negócio ser reto faz com que existam vários ângulos de 90 graus nessa brincadeira. 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus na bagaceira inteira. E isso vai fazer com que a gente consiga calcular essas medidas, certo? Então, vamos com calma que vai dar certo. Vamos calcular a altura HB. HB ao quadrado vai ser a mesma coisa que BF ao quadrado é a mesma coisa que a altura elevado ao quadrado. HF é a mesma coisa que a base menor, o lado menor da base elevado ao quadrado. Certo? Isso aqui vai dar pra gente. Eu vou substituir a altura. A gente não sabe que a altura é a mesma coisa que raiz de 3 vezes a base? Isso aqui vai dar pra gente então que raiz de 3 vezes a base elevado ao quadrado mais a base ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aqui HB ao quadrado vai ser igual a 4b ao quadrado e, portanto, HB vai ser igual a 2b, certo? Ou seja, a gente já tem um primeiro lado da nossa brincadeira. De boa? O outro lado ele vai ser mais simples, simplesmente pelo fato de que o fato de ser 45 faz com que isso aqui seja uma diagonal de um quadrado, por exemplo, ok? E a gente sabe que a diagonal de um quadrado é raiz de 2 vezes o lado. Ou seja, isso aqui, o lado DH, a gente sabe que vai ser raiz de 2 vezes H, porém, eu estou substituindo o H pela base menor, certo? Pelo lado menor da minha base. Eu vou falar base menor, vocês me perdoem. Isso aqui então vai dar aqui DH vai ser igual a raiz de 6 vezes o lado menor da nossa base, certo? Raiz de 6 base, ok? Próximo passo, porque essa questão talvez fosse a questão mais difícil do simulado inteiro. Falta pra gente esse lado dB. Esse lado dB pra gente é importante, ok? Percebam que aqui em cima a gente tem a base, o lado maior da nossa base, e a gente tem o lado menor da nossa base. Quanto é que ficaria dB, então? dB ficaria justamente b ao quadrado, bzão ao quadrado, mais bzinho ao quadrado, e a raiz de tudo isso, por um Pitágoras simples. Porém, eu não estou fazendo todos os lados em função da menor base, eu vou fazer então que isso aqui vai ser a mesma coisa, que a raiz de 3h elevado ao quadrado, bzinho, me perdoem,
mais bzinho ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai dar igual a raiz de 4b ao quadrado, que é a mesma coisa que 2b. Ou seja, percebam o que a gente achou no final de todas as contas. Eu vou até apagar isso aqui para não deixar tão poluído e vou deixar só o nosso resultado. A gente descobriu que isso aqui é 2b também. Percebam o que a gente descobriu no final das contas. A gente conseguiu, através desses ângulos que a questão nos deu, relacionar os lados. Percebam que para a gente chegar a algumas conclusões foi importante a gente saber interpretar o que era um paralelepípedo reto, o que fazia diferença ele ser um paralelepípedo reto retângulo, certo? Saber que ele tem lados da base diferentes, mas eles conservam a mesma altura com um ângulo de 90 graus. A partir disso, a gente conseguiu relacionar a altura, lado maior da base e lado menor da base. A gente descobriu no triângulo DBH todos os lados em função do menor lado da base. A partir disso, a gente pode fazer uma lei dos cossenos. A gente vai fazer lei dos cossenos no triângulo DBH. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. 2b ao quadrado é igual a 2b ao quadrado mais raiz de 6b ao quadrado menos, duas vezes, 2b raiz de 6b cosseno de θ. Olha a magia do cancelamento. O fato da gente ter tido o cuidado de deixar tudo em função da mesma letrinha vai fazer com que agora a gente consiga cancelar esses b's, porque eles aparecem em todos os termos aqui. No caso, eu cancelei b ao quadrado, ok? Vai aparecer b ao quadrado no 2b elevado ao quadrado, vai aparecer b ao quadrado no raiz de 6b elevado ao quadrado, e vai aparecer b ao quadrado depois que eu multiplicar 2b por raiz de 6b. Então eu dividi por b ao quadrado nessa bagaceira. Percebam também que este termo ele vai se cancelar com esse aqui. Eles, na prática, eles são a mesma coisa. E então, a gente vai ficar com a seguinte equação. Vai ficar aqui menos raiz de 6 elevado ao quadrado é igual a menos 4 raiz de 6 cosseno θ. Eu posso dividir todo mundo. E aqui eu vou chegar aqui. Cosseno de θ vai ser igual. Percebam que eu posso cancelar muita coisa aqui. Eu posso cancelar o menos com esse menos. E eu posso cancelar o quadrado com esse raiz de 6 aqui, certo? Dessa forma, eu vou chegar de forma bem direta que o cosseno do ângulo é raiz de 6 sobre 4. Item E. Vivos até aqui? Eu sei que é uma questão extensa, eu sei que é uma questão que envolve muito raciocínio, eu sei que tem vários buraquinhos no meio do caminho que você poderia se confundir, mas eu espero que vocês reconheçam que era fazível, certo? Eu espero que todos tenham acertado e desejo a todos vocês excelentes estudos. Tchau, tchau.